Oi gente, meu nome é Henrique. Eu sou a Giovana. E eu sou a Vitória. E eu sou a Isabela. E nós somos do Segundo Marketing. A gente vai gravar um trabalho de sociologia com o tema Positivismo, Funcionalismo. E o método compreensível. a matéria de sociologia do professor Rafael, e a gente espera muito que vocês gostem. Bom, como foi falado, um dos temas vai ser o positivismo. Eu vou falar um pouco o que é o positivismo. O positivismo é uma corrente de pensamento filosófico, sociológico e também político que surgiu em meados do século XIX na França. Segundo o positivismo, as ideias de superstição, religião e os demais pensamentos, eles não podem ser considerados verdadeiros, pois eles não colaboram para o desenvolvimento da humanidade. De acordo com os principais princípios de Comte, as primeiras ideias de que viria a ser o positivismo surgiram como a ramificação do iluminismo, a partir das crises sociais que explodiram na Europa no fim da Idade Média e com a chamada sociedade industrial, que foi marcada pela Revolução Francesa. Os pensadores desse pensamento, que é o positivismo, é o Auguste Comte e John Stuart Mill. Essa escola só ganhou força na Europa durante a segunda metade do século XIX e no começo do século XX, no período que mais ou menos foi quando ele chegou ao Brasil. O termo positivo ele surgiu pela primeira vez na obra Apelos Conservadores, de 1855, onde Augusto Comte ele descreveu o significado da Lei dos Três Estados, ou seja, etapas pelas quais o ser humano passou e ainda passa em relação às concepções e à valorização da vida. O primeiro estado é o teológico, que nada mais é do que a explicação de fenômenos naturais a partir de crenças sobrenaturais, ou seja, eles buscam encontrar o sentido da vida onde o imaginário e a criatividade humana se sobrepõem à racionalidade. O primeiro tópico é o animismo, que ele também é conhecido como fetichismo, que o que é? Ele se caracteriza por você dar características humanas, tipo, da vida própria a um ser inanimado, como por exemplo uma pedra, um graveto ou algo do tipo. No politeísmo, a vontade dos deuses possui controle sobre todas as coisas, por exemplo, o deus do raio, o deus do mar, o deus das árvores, é tipo isso. E o monoteísmo pode ser caracterizado pelo pensamento cristão. Tem um Deus só e ele controla todas as coisas e todos os acontecimentos. O segundo estado é o metafísico ou abstrato, que nada mais é do que o meio termo entre o estado teológico e o estado positivismo, que é o que eu vou explicar já, que consiste na ideia de que o homem ele continua à procura dessas mesmas respostas que ele achou no teológico, ele vai tentar achar no científico e vai fazer uma junção desses pensamentos. O terceiro, e não menos importante, que é o estado positivo. Essa etapa ela não se preocupa com os motivos ou propósito das coisas, mas sim como eles acontecem no decorrer do processo. Para Comte, as ciências elas deveriam ser consideradas positivistas ou então baseadas em análise e observações científicas, porque eles acreditavam que a ciência ela era mais concreta, então a base de todas as coisas, as respostas estariam na ciência, diferente do pensamento teológico que você buscava nas crenças e etc. O positivismo acredita que uma teoria só pode ser tida como concreta se ela for feita a partir de técnicas científicas. Outra característica do positivismo é que toda a ideia de ciência acumulativa, ou seja, a ciência transcultural, atinge toda a humanidade, não importando em qual cultura ela surgiu ou então ela foi desenvolvida. A ideia do pensamento positivista foi centralizada em 7 termos e significados, de acordo com Augusto Comte. São eles: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. A religião da humanidade. Após a elaboração de sua filosofia, Comte concluiu que deveria criar uma nova religião, pois para ele, as religiões do passado eram apenas uma forma provisória de meio que disfarçar a única e verdadeira religião, que é a religião positiva. Segundo os positivistas, as religiões não se caracterizam pelo sobrenatural, pelos deuses, e sim pela busca da unidade moral humana. Daí a necessidade do surgimento de uma nova religião, que apresenta um novo conceito do ser supremo, a religião da humanidade. O positivismo no Brasil. A frase ordem e progresso que está na bandeira do Brasil, ela é inspirada pelo lema positivista, amor como princípio e ordem como base, e o progresso
progresso como meta. Foi usado na bandeira, pois várias pessoas envolvidas na proclamação da República do Brasil eram seguidoras das ideias de Augusto Conte. E a partir desse pensamento surgiu a famosa expressão que está estampada no centro da bandeira do Brasil. Eu vou falar um pouco agora sobre o positivismo jurídico. O positivismo jurídico ele é diferente do positivismo filosófico que foi proposto por Augusto Comte. O positivismo jurídico ele elimina qualquer hipótese de desenvolvimento divino nas ações humanas, assim como o da natureza ou o da razão, como defende o justanaturalismo. E o direito é exercido de forma objetiva, ou seja, ele é baseado em fatos reais e científicos. Bom, o funcionalismo. O funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos de conhecimento, como a filosofia, a psicologia e a antropologia. O principal objetivo do funcionalismo é explicar a sociedade, as ações coletivas e individuais a partir da função de cada um. Dessa forma, a sociedade, ou o que se observa a partir dessa teoria, é compreendida como um organismo composto por órgãos relacionados e com funções específicas. Bom, o fundador da teoria do funcionalismo foi Durkheim, um dos seus fundadores que também da sociologia. Seu interesse era compreender quais são os fatores que definem uma sociedade, ou seja, o que faz com que uma sociedade não seja apenas uma coleção de indivíduos. Por isso, ele estudou as estruturas que compõem uma sociedade, especialmente em nível macro. Outros autores que também contribuíram com o funcionalismo foram Herbert Spencer, Talcott Parsons e Robert Merton. Como os funcionalistas compreendem a sociedade? Os teóricos funcionalistas compreendem a sociedade como cada parte da sociedade de acordo com sua função para a estabilidade da sociedade como um todo. Essa visão é, portanto, sistêmica, observando quais os fatores que unem as diferentes partes que compõem a sociedade, formando um grande sistema como uma máquina e suas diferentes peças e engrenagens. De acordo com essa perspectiva, especialmente a durkheimiana, as partes desse grande organismo não funcionam sozinhas. Elas foram desenhadas para funcionarem juntas e quando uma delas deixa de funcionar adequadamente, todo o funcionamento sofrerá danos. Todas as partes dependem entre si. Essas partes podem ser compreendidas como as instituições, os grupos sociais e demais atores que formam a sociedade, como agentes estatais e a família. O funcionalismo foi importante para refutar teorias como o evolucionismo e o difusionismo, que dominavam a antropologia americana e britânica da época. Os funcionalistas priorizavam a descoberta dos fatos, a existência material e a realidade dos eventos deveria ser encontrada em suas manifestações presentes. Por isso, a importância do trabalho de campo e observação dos participantes. O funcionalismo estrutural foi a perspectiva dominante antropóloga das culturas e dos sociólogos rurais. O estrutofuncionalismo tem a visão de que a sociedade é constituída por partes, por exemplo, a polícia, os hospitais, as escolas, as fazendas e etc. Cada parte que possui sua própria função e deve trabalhar em conjunto com as demais para promover uma estabilidade social. A grande crítica ao funcionalismo, ela consiste no fato de que a teoria funcionalista, ela não se aprofunda nos processos sociais em si. Tipo, ela é mais superficial, ela não estuda de maneira, mais a fundo. Ela não dá muita atenção às causas, aos problemas, às dificuldades, os mecanismos de aperfeiçoamento, que pode melhorar no sistema. Ela não se aprofunda nisso. E a concepção, ela é muito, digamos, otimista. Ela valoriza uma sociedade bem estruturada e, isso impede com que as falhas, as coisas que tem para melhorar não sejam notadas. E aí, isso é uma grande crítica, porque ela é muito otimista e o que precisa mesmo ser enxergado não é enxergado. Mas ao mesmo tempo que ela é criticada, ela também recebe elogios em razão da análise sistêmica de todos os elementos que funcionam em conjunto, que facilita a visão panorâmica do meio social. O método
compreensivo, ele é defendido por Max Weber, que consiste em entender o sentido em que as ações de um indivíduo contêm não apenas no aspecto exterior dessas mesmas ações. Na sociologia compreensiva, pode-se entender que a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente pelas ações dos indivíduos. É impossível estudar a sociedade como uma ciência natural, então estuda os fenômenos da natureza, os fenômenos sociais, que não ocorrem sempre da mesma forma. Isso porque o ser humano é subjetivo, tem valores, motivações e intenções de interesses próprios e particulares, ou seja, ele sempre vai ter as mesmas ações da sociedade. Ação social. A atitude dos indivíduos que agem levando em consideração o outro indivíduo. Tipo, você pega e você não pensa apenas em você, você pensa em outra pessoa. Quando uma pessoa, por exemplo, tá andando de bicicleta, aí tá vindo outra ao encontro dela. Quando você pega e desvia, isso é uma ação social, porque você desviou para que não houvesse um choque entre vocês dois. Você tanto tá pensando em você quanto no próximo. Existem 4 tipos de ações sociais. A ação social afetiva, que é quando ela é motivada pelos sentimentos. Por exemplo, quando uma pessoa ama muito a outra e ela faz coisas para agradar essa pessoa, ela está usando da ação social afetiva. A ação social tradicional, que é motivada por tradições ou costumes, como por exemplo os toureiros, que eles fazem aqueles festivais por causa das suas tradições. Temos também a ação racional com relação a fins, que ela é motivada por finalidades e objetivos, como por exemplo, você estudar muito para uma prova, você está fazendo isso com uma finalidade que é ir bem nessa prova. E temos por último a ação social racional com relação aos valores, que ela é motivada por valores morais, como respeito, tradições, etc. Que é nessa parte que muitas vezes entra a religião, que pessoas tomam princípios e fazem ações pensando na sua religião e nos seus princípios morais. Relação social. A definição da relação social é combinação de ações que se orientam para objetivos parecidos, partilhando valores, desejos e expectativas. Os tipos de ação social são uma construção dos pensamentos à base de suposições feitas pelos cientistas sociais que servem para aproximar ao máximo as ações reais do indivíduo. Um exemplo disso é que quando o indivíduo está apaixonado, ele pratica ações afetivas que podem levar à formação de uma família, como por exemplo o casamento e até mesmo o ato de você ter um filho. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O tema que a gente abordou, ele é bem utilizado no vestibular, em matéria escolar, então eu espero que o nosso material ajude vocês de alguma forma. E é isso. É isso, gente. Um beijo, um queijo e até mais!